Fala, meus amigos do canal Medeiros Botafogo, vamos falar do nosso glorioso e o assunto do momento, não tem jeito, Botafogo e Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes, né? Tá rolando aí todos os dias vários jogos da Copa do Mundo de Clubes, um torneio que já caiu na graça da galera, né? Todo mundo gostando, né, de estar assistindo aí a Copa do Mundo de Clubes. Ano que vem tem Copa do Mundo de Seleções, jogo todos os dias. Para quem é amante do futebol, para quem gosta mesmo do esporte, né, é realmente muito legal. Eu tô assistindo todos os jogos, acredito que você também que gosta de futebol tá assistindo todos os jogos e é muito bom a gente estar participando, né, vivendo esse sonho, a primeira Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar um pouquinho sobre como o Botafogo está se preparando para enfrentar o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Champions League, e o Botafogo, atual campeão da Libertadores, né? Então, assim, se fosse falar aí no Intercontinental, né, seria essa a partida, seria esse o confronto, né? O atual campeão da Libertadores contra o atual campeão da Champions League se enfrentando. Caíram no mesmo grupo e o Botafogo vem realmente aí com uma tarefa muito dura, para tentar aí tirar pontos do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que é, neste momento, não só pelo título da Champions, mas também em desempenho é o melhor time europeu. O time do Luiz Henrique, o treinador, está muito encaixado, tem muitos jogadores acima da média, e apesar do equilíbrio que a gente vem percebendo nessa Copa do Mundo de Clubes, né, por exemplo, está rolando agora, está no intervalo do jogo, eu estou fazendo o vídeo, está no intervalo do jogo Fluminense e Borussia Dortmund. Primeiro tempo do Fluminense foi melhor do que o Borussia. Então, times talvez ali da segunda prateleira da Europa, os brasileiros estão conseguindo fazer frente. Eu tinha visto ontem também Chelsea e Los Angeles. O Los Angeles deu um calor no Chelsea. O jogo foi 2-0 para o time inglês, mas não foi moleza não, meu amigo. E olha que é o todo-poderoso Chelsea, né, contra o Los Angeles, um clube da MLS. Então, assim, o Fluminense agora, não sei quanto vai terminar a partida, pode ser que o Borussia vença no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Fluminense foi bem legal de assistir, cara. Então, assim, o Botafogo, talvez contra o Paris Saint-Germain, tenha a tarefa mais dura, mais difícil de um clube brasileiro. Talvez não, com certeza mas contra o Atlético de Madrid, por exemplo, eu acho que o Botafogo, dependendo de como a gente se portar em campo, dá para o Botafogo fazer frente ao Atlético de Madrid, sim. Tudo vai depender da postura do Botafogo, de como o Botafogo vai se armar. Nesse jogo da quinta-feira, eu acho que o Renato Paiva está preparando um Botafogo mais defensivo, e tem que ser mesmo. Os últimos jogos do PSG foram goleadas, 5-0 na Inter de Milão, na final da Champions, e na estreia da Copa do Mundo de Clubes, 4-0 no Atlético de Madrid. Então, realmente, é um time que o Botafogo vai ter que sair um pouco daquele seu âmbito ofensivo, porque se o Botafogo for para cima do PSG e der espaço, vai ser realmente uma situação muito complicada. Então, primeiro, eu acho que nesse jogo o Botafogo tem que fazer ali um jogo da vida. Eu acho que os jogadores vão ter que entrar correndo 2, 3 vezes mais, marcando muito, fechando espaço. Vai ter que fazer um bloco mais baixo, né? O Botafogo vai ter que marcar, né, muito compacto. E para isso o Renato Paiva está pensando em mudanças nessa equipe do Botafogo. Saiu uma notícia hoje que o Cuiabano deve ganhar a vaga do Mastriani no time. O Botafogo vai tirar aí a situação de 2 atacantes, né? Tava o Igor Jesus e o Mastriani. Ele coloca o Cuiabano, que é um jogador de muita força física. Então o Cuiabano deve ganhar essa vaga. E também existe a possibilidade do volante Alan entrar no time. E aí o Botafogo entraria com 2 linhas de 4, né, com 3 volantes e mais o Cuiabano de muita força física, para montar 2 linhas muito fortes de marcação. O Botafogo entraria com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Alex Telles na lateral esquerda, Jair Cunha Barbosa, e aí na segunda linha de 4 entraria com Alan, Gregory, Marlon Freitas e Cuiabano, um time de muita marcação. E aí lá na frente, Igor Jesus e Savarino, ou Igor Jesus e Arthur, né? É esse o time provável do Botafogo para essa quinta-feira contra o Paris Saint-Germain.
E o Igor Jesus vai ter uma tarefa muito importante de tentar segurar um pouco a bola lá na frente, conseguir arranjar algumas faltas, brigar ali entre os zagueiros do Paris Saint-Germain, para o Botafogo não ficar sendo martelado o tempo inteiro. Então a função do Igor Jesus vai ser muito importante também para isso. Né? Então não tem muito para onde fugir não, tem que marcar mesmo, é a prioridade, marcar muito o time do PSG e tentar uma vez ou outra ali dar um contra-ataque, escapar um pouquinho, quem sabe, numa bola parada, igual foi contra o Seattle, o Botafogo fez 2 gols de bola parada, talvez bola parada não, né? 2 gols de cruzamento na área, um foi bola parada, o Alex Telles cruzando para o Jair Cunha, e o outro foi cruzamento do Vitinho com bola rolando, gol do Igor Jesus de cabeça. Quem sabe a bola aérea pode ajudar o Botafogo, a gente faz um gol, se fecha, enfim. Futebol é jogado 11 contra 11, futebol a gente sabe que às vezes um time muito inferior tecnicamente vence um outro time nos detalhes ou então nas estratégias. Então se a estratégia do Botafogo der muito certo, de defender muito bem, o John também estiver num dia inspirado, a zaga do Botafogo estiver cortando tudo, enfim... as estratégias precisam estar bem definidas e os jogadores precisam estar inspirados para estar executando bem a estratégia. E eu acho que a melhor estratégia possível hoje para o Botafogo enfrentar o Paris Saint-Germain é o Botafogo admitir que defender é a prioridade. Tem que se defender primeiro muito bem. E depois, né, se por um acaso conseguir um contra-ataque ou numa bola parada, o Botafogo conseguir fazer um gol, aí é um sonho, mas a gente sabe muito bem que é uma dificuldade enorme enfrentar hoje o Paris Saint-Germain. Contra o Atlético de Madrid, eu acho que dá para o Botafogo se assanhar um pouquinho mais. A gente sabe também que o Atlético de Madrid é um time de um nível altíssimo, mas acho que contra o Atlético de Madrid o Botafogo pode ter mais valências ofensivas, ter um time um pouco mais ousado, porque eu vejo o Atlético de Madrid um pouquinho mais abaixo. Já o Paris Saint-Germain realmente é o melhor clube do mundo no momento, não tem muito o que a gente fazer. Então é isso, a gente vai para esse desafio, né? Vamos ver o que vai acontecer na quinta-feira e a gente vai nos próximos vídeos aqui também aquecer um pouquinho essa partida entre Botafogo e Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes. É um sonho, né? Tá falando sobre isso aqui num vídeo do YouTube, né? Para quem acompanha aqui o Medeiros Botafogo sabe que a gente começou o canal já tem bastante tempo. Eu estava presente aqui em alguns momentos da história do Botafogo que a gente não gosta nem de lembrar, e a gente estava aqui fazendo vídeo, falando, né? Eu já fiz vídeo para Botafogo e Operário, já fiz vídeo para Botafogo e Brusque, já fiz vídeo para Botafogo e, enfim, Avaí, e agora a gente está aqui fazendo Botafogo e Paris Saint-Germain da França. É isso, dificuldade, mas a gente vai para cima e vamos ver o que vai dar, e vai ser muito bom de assistir o Botafogo enfrentando uma equipe campeã da Champions League, e o Botafogo como atual campeão da Libertadores também. Tem que respeitar também o atual campeão da Libertadores, que é o Botafogo, nosso glorioso, tá bom? A gente vai atualizando vocês aqui com informações a qualquer momento no Medeiros Botafogo. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário para você. Como é que o Botafogo tem que fazer para não perder do Paris Saint-Germain? Comenta aqui que eu quero ler todos vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu!